Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, pelo mês de setembro, tem tido cada vez mais destaque e que é importante para a saúde coletiva, que é o Setembro Amarelo. Esse vídeo ele tem duas funções. A primeira e mais fundamental é ajudar quem precisa, e a segunda é mostrar o desabafo de alguém que lida como médico com a questão do suicídio com cada vez mais frequência. Então você provavelmente já deve ter visto por aí o símbolo da fitinha amarela, as postagens de rede social, mas o que de fato está por trás do Setembro Amarelo? E acho que a discussão mais importante, né? O Setembro Amarelo, ele tem sido eficiente naquilo que ele se propõe a fazer? Então vamos começar das origens, né? Da onde que vem o amarelo, da onde que vem tudo isso. Então, para entender o Setembro Amarelo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o ano de 1994, nos Estados Unidos. Então a história do Setembro Amarelo começa com um jovem de 17 anos chamado Mike Emey. Esse rapaz era um cara com coração gigante que ajudava todo mundo, adorava mecânica, mas infelizmente ele perdeu a batalha contra a depressão e ele acabou aos 17 anos tirando a própria vida. Dentro do carro dele, que era um Mustang amarelo 1968, que ele restaurou, que ele pintou de amarelo, e foi lá onde a jornada da vida dele acabou. Então, no funeral do Mike, os amigos e a família dele tiveram uma ideia muito bacana, muito bonita. Eles distribuíram cartões com fitinhas amarelas da cor do Mustang, que ele sempre adorou, e uma mensagem de ajuda que dizia: se você precisar, pede ajuda. Então os amigos dele, os adolescentes, eles se reuniram ali para confortar a família, discutiram, né, a tragédia da perda do Mike. A mãe do Mike, de forma bastante corajosa, conversou com os amigos dele sobre criar lembranças para que a memória do filho nunca fosse perdida. E foi aí que eles decidiram usar a cor amarela do Mustang, querido dele, para fazer essas lembranças. E, né, em resposta, né, à pergunta desses adolescentes, desses amigos do Mike, né, o que a gente podia fazer, né, a mãe do Mike responde, né, não faz isso, não tenta se matar. Se você já está nesse ponto de dor e de desespero, peça ajuda. Aí os coleguinhas do Mike foram anotando, fazendo os cartões. Eles fizeram vários cartões com as fitinhas, com essa mensagem de pedido de ajuda. Na noite anterior ao velório do Mike, enquanto eles lembravam e compartilhavam a dor, eles preencheram esses cartões, prenderam 500 fitinhas amarelas e durante o velório eles colocaram esses cartões com as fitas numa cesta e no fim da cerimônia as pessoas passavam, pegavam ali aqueles cartões e as fitinhas e todos eles foram levados. Poderia ter sido só isso, poderia ter acabado por ali, mas não acabou. Porque esses amigos do Mike e a família do Mike, né, os pais dele, assumiram esse compromisso de usar essa dor para tentar ajudar os outros. E aí, 3 semanas depois dos funerais do Mike Emey, a família dele recebe uma ligação de uma professora lá em Wyoming, que é um estado lá nos cafundó dos Estados Unidos. E essa professora contou que uma estudante entregou para ela uma dessas mensagens que ela recebeu pelo correio, recebeu de um amigo, porque ela estava precisando de ajuda. E essa professora ela começou a entrar em contato com alguns adolescentes que ela percebeu que estavam precisando de ajuda. E a partir daí foi uma corrente do bem que foi se espalhando. Vários lugares dos Estados Unidos começaram a vir essas ligações, as cartas, e essas mensagens elas estavam sendo reproduzidas e propagadas para o país inteiro, para todos os Estados Unidos, e foi uma iniciativa que acabou ganhando uma amplitude muito grande. E a fitinha amarela virou o símbolo desse programa, né?
quando os adolescentes que recebiam essas mensagens começaram a prender nos cabelos, prender na roupa, prender nos seus chapéus, nos seus bonés, desde o dia em que o Mike morreu até realmente a campanha se espalhar. E as fitinhas amarelas ficaram nessa memória do Mike M e do Mustang 68 amarelo dele. E o Mike ajudava muitas pessoas e isso acabou sendo propagado. Foi uma iniciativa totalmente pessoal, feita por pessoas que queriam transformar a dor em acolhimento, e isso deu origem ao Yellow Ribbon Project, né, que é o projeto Fita Amarela. E anos depois isso chegou no Brasil, chegou em 2015 no Brasil, até porque a média das coisas chegarem no Brasil é sempre 20 anos depois, né, infelizmente. Aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, junto ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eles abraçaram essa causa. Antes tarde do que mais tarde. E foi assim que o Setembro Amarelo nasceu, como nós o conhecemos hoje, trazendo o símbolo aí da fita amarela para a nossa realidade. Dito isso, vamos aos pilares do Setembro Amarelo. O que o Setembro Amarelo realmente propõe para a gente? Afinal de contas, qual que é a proposta central da campanha toda do Setembro Amarelo? Então, basicamente, são três coisas que guiam a campanha. A primeira é a sensibilização da população. Então, primeiro objetivo do Setembro Amarelo é chamar a atenção para a gravidade do suicídio como um problema de saúde pública, inclusive. É a questão de você tentar aí desmistificar a ideia de que falar sobre o Setembro Amarelo dá ideia ou piora a situação de alguém que quer se matar. E o Setembro Amarelo defende que você falar de forma responsável pode salvar vidas. Nós vamos ver que isso, dependendo de como é feito, pode ser bom, pode ser ruim. Segundo ponto é combater o estigma. Então, o suicídio e os transtornos mentais, eles carregam um peso muito, muito, muito grande e triste de preconceito. Uma das principais ideias do Setembro Amarelo é quebrar essa barreira, incentivando as pessoas a falarem de forma bem aberta sobre os seus sentimentos, sobre os seus desafios, sem medo de serem julgados ou envergonhados por isso. Esse é um propósito extremamente nobre do Setembro Amarelo. E o terceiro ponto é promover diálogo e promover a busca por ajuda profissional. O Setembro Amarelo ele funciona como um convite aberto para a sociedade se engajar nessa discussão e, o que deveria ser mais importante, direcionar as pessoas para a busca de ajuda qualificada, mostrando que tratamentos são fundamentais e se recuperar de uma situação tão grave é possível. Tentar dar o lembrete de que as pessoas elas não precisam enfrentar uma angústia que te leva a pensar o suicídio sozinhas. E na prática, o que a gente vê de fato acontecendo? Vamos pensar, isso realmente está funcionando desse jeito? Alguns resultados eles são importantes, só que nem todos são positivos. Nós temos pontos bem positivos e nós temos pontos que precisam de mais atenção e talvez precisem ser repensados na questão da campanha. Vamos aos pontos positivos. Primeira questão, sem dúvida nenhuma, é aumento de conscientização. Então, os maiores sucessos do Setembro Amarelo é ter trazido o tema do suicídio e da saúde mental para o centro das pautas. Hoje em dia, muito mais pessoas sabem da existência dessa campanha e da importância da gente discutir esse tema. O segundo ponto é a questão de redução de estigma. Embora a gente ainda esteja engatinhando nisso e o estigma sobre a doença mental exista e seja ainda muito forte, o Setembro Amarelo ele contribui para a gente quebrar o silêncio e tentar bater no preconceito. As pessoas elas estão se abrindo um pouquinho mais para discutirem os seus sentimentos e para procurarem ajuda. E o terceiro ponto é o incentivo a procurar ajuda. Então a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem relatado aumentos significativos nas ligações e nos contatos no mês de setembro
e nos meses posteriores a setembro. E pelo menos aí por um período de tempo isso é um indicativo de que a campanha está de fato cumprindo o papel de direcionar a procurar ajuda quem está precisando de apoio. Mais um ponto é a questão da discussão de políticas públicas, e aí nós vamos começar o desabafo. Então, algumas discussões elas têm sido impulsionadas, né, pela questão da visibilidade da campanha. Em alguns casos têm surgido algumas propostas, poucas, de política pública voltadas para a saúde mental e para a prevenção do suicídio. Primeiro spoiler, de prático mesmo sendo implementado, absolutamente nada. Aproveitando esse clima um pouco mais negativo, quais seriam os pontos a melhorar no Setembro Amarelo? A primeira coisa é essa coisa sazonal. O risco da discussão da saúde mental se limitar só a setembro é muito grande. Até por isso já criaram o janeiro branco aí para tentar expandir um pouco a conversa. Prevenir suicídio é um trabalho contínuo, que precisa de atenção e precisa de recursos durante o tempo todo, o ano inteiro. Segunda coisa são os dados que têm surgido. Então tivemos um levantamento do Ministério da Saúde aí nos primeiros anos da campanha, que só entre 2016 e 2021 o indicador de suicídios pulou quase 50%, principalmente nos jovens aí de 15 a 19 anos, que era a faixa etária do próprio MyChem. E no ano passado houve uma reportagem bem feita do portal G1 que destacou um estudo que apontou o crescimento nos casos de suicídio no Brasil nos meses após o Setembro Amarelo, especialmente em mulheres jovens e indígenas, grupos minoritários. E aí vem o debate. A Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a principal organizadora da campanha, ela veio com tudo para cima desses resultados. Qual que é o argumento da Associação Brasileira de Psiquiatria? Eles estão falando que esse aumento nos índices não está dizendo que a campanha ela é ineficaz ou ela é contraprodutiva, mas que poderia ser o reflexo de uma notificação melhor e de um registro melhor dos casos, já que as pessoas e os profissionais eles ficam mais conscientes, mais treinados para identificar as situações de suicídio e reportarem. Eles apelam aí para aquela velha questão da correlação não ser causalidade, né? Duas coisas que acontecem paralelamente e talvez não estejam relacionadas. Mas aí fica o questionamento. Essa notificação de suicídio ela só melhora em outubro? Ela não deveria melhorar o ano inteiro? Né? É a questão da sazonalidade mesmo. Então esse tipo de discussão ela mostra quanto que é complexo a gente medir de fato o impacto dessas campanhas de saúde pública e como é importante, vital a gente analisar esses dados com muita cautela e com todas as nuances, com todos os contextos, sem aprovar automaticamente uma coisa ou outra, né? A campanha ou a não campanha. Segundo ponto crítico é a questão da superficialidade da campanha. Então vira aquela coisa de slogan, de frase feita, de clichê, de mensagens genéricas, e a complexidade da questão do suicídio ela nunca é aprofundada. Ou como que realmente se pode ajudar de fato essas pessoas. A informação ela precisa ser de uma qualidade melhor e mais orientadora. Terceiro ponto é o risco do sensacionalismo em cima da campanha. Então se a campanha ela não é bem conduzida, qualquer campanha sobre o suicídio, ela corre o risco de, mesmo de forma não intencional, promover uma glamorização, uma sensacionalização desse tema. E isso pode ser perigoso. Então a abordagem precisa ser feita de forma bastante responsável. E o principal ponto, e agora vem o meu grande desabafo, é a falta de recurso. Então a demanda, a conscientização que a campanha gera, elas são importantes. Só que se os sistemas de saúde públicos e privados, eles não tiverem os recursos para se lidar com isso, esses recursos são profissional capacitado, leitos de observação e às vezes até de internação e acesso facilitado aos tratamentos, essa conscientização ela esbarra na falta de atendimento efetivo. E esse é o grande problema que a gente tem hoje em dia. A cada administração pública que a gente passa, em todos os níveis, município, estado, Brasília, o financiamento para a saúde mental, ele só cai, ele só piora.
Hoje em dia a gente quase não tem mais aonde tratar paciente grave e que precisa de tempo para se recuperar. Porque além de tudo a gente tem uma campanha que é a tal da luta antimanicomial, que foi completamente deturpada e que só quer fechar leito de hospital, leito de saúde mental. Daqui a alguns vídeos eu vou falar um pouquinho das bases teóricas do pensamento dessa turma da luta antimanicomial e bem mais para frente, quando chegar o mês da luta antimanicomial, eu vou abordar essa questão especificamente. E como não tem financiamento a nenhuma estrutura substitutiva, porque é muito fácil você falar de fechar leitos, porque você não coloca nada no lugar, né? Foi feita a proposta dos CAPs, mas os CAPs eles não exercem o papel do atendimento a maior parte das crises. Então, esse discursinho ele só serve para os gestores públicos, privados, pegarem o dinheiro que ia para a saúde mental e aplicarem em outros planos que nunca são tão necessários quanto se é cuidar da saúde mental de pacientes graves, de pessoas que estão sofrendo e pessoas que estão na beira do suicídio. Quantas vezes eu precisei encaminhar paciente para uma avaliação de emergência ou mesmo para uma internação curta, para uma recuperação breve, e as próprias famílias se recusavam, porque a opção de emergência psiquiátrica que a gente tinha, abre aspas, é um hospital feio, que não tem estrutura, parece uma cadeia, fecha aspas. Quantas vezes os pacientes que precisavam de uma observação, de uma internação mais breve que fosse, eles eram mandados embora porque eles chegavam na emergência e não tinha leito para internar. Os pacientes graves, isso é exatamente o caso do paciente com ideação suicida, são pacientes graves, eles não estão tendo mais locais com a estrutura necessária para que sejam atendidos. Hoje, no Brasil de forma geral, o setor público ele é comandado por uma ideologia que tem um pensamento sobre saúde mental completamente absurdo e quase que homicida. Tá? É um pensamento de instrumentalização do doente mental e não do cuidado dele. O setor privado ele também não quer saber, porque tem outras áreas da saúde, da medicina, que são mais rentáveis que a saúde mental. Então, o que acontece? Quem está tentando ainda, e graças a Deus, literalmente que eles existem, quem carrega o piano dos pacientes graves são as instituições filantrópicas e a maioria delas de motivação religiosa. São os hospitais católicos, as santas casas, são os hospitais espíritas, são as clínicas de recuperação dos evangélicos. Então, vamos lá, como que a gente pode tentar ajudar, já que a gente tem tão pouco material para realmente ser efetivo nesse cuidado? Falar do Setembro Amarelo é fundamental, tem que ser falado mesmo. Só que o que a gente vai fazer na prática quando você está com alguém na tua frente que precisa de ajuda e que você precisa salvar, ou quando o sofrimento é nosso mesmo, quando a gente precisa procurar ajuda? Então, o que funciona? O que é comprovado que a gente pode adotar? Então, começando de uma perspectiva, de um ponto de vista do público leigo, né? Dos amigos, dos familiares, dos vizinhos, das pessoas. Primeira coisa, atenção a sinais de alerta. Então, quais são esses sinais? Mudança brusca de comportamento, isolamento social, perda de interesse em atividades que antes a pessoa gostava de fazer, atividades prazerosas, desespero, falar de morte, falar de suicídio, fazer despedidas inesperadas, esses são sinais grandes de alerta. Segundo ponto é uma abordagem direta e sem julgamentos. Então, quebrar aquele mito de que perguntar sobre o suicídio dá ideia. É mais o contrário disso. Quando você pergunta diretamente, de forma calma, de forma acolhedora, por exemplo, você está pensando em se machucar, você está pensando em fazer alguma coisa contra você, você está pensando no suicídio mesmo, isso pode abrir um canal vital de comunicação e mostrar que você é uma pessoa que se importa com o outro. E além disso, você dá a chance da pessoa colocar o sofrimento dela em palavras. E isso alivia muito a pressão interna que leva essa pessoa a querer acabar com a própria vida. Terceiro ponto, escuta a pessoa de verdade. Escuta de forma ativa, escuta com empatia. Não minimiza a dor da pessoa. Não dá sermão moral, religioso, de qualquer natureza para ela. Não dê soluções prontas para os problemas da vida dela. Não minimiza o que ela está passando.
Só esteja ali, esteja presente de verdade e mostra que você valida e entende o sofrimento do outro. Um ponto importante que às vezes as pessoas erram: não promete segredo para a pessoa. Se a pessoa está te contando um plano de suicídio, não prometa que você vai guardar isso em segredo. A vida da pessoa ela está em primeiro lugar. Fala: olha, eu não vou guardar isso para mim porque eu estou preocupado com você, eu quero te ajudar e eu vou buscar essa ajuda onde eu precisar buscar. Outro ponto fundamental: tirar os meios de suicídio. Então, se houver um risco iminente, tira os objetos perigosos do ambiente. Então, os medicamentos em excesso, armas de fogo, armas brancas, corda, esse tipo de coisa. Então, cria um ambiente mais seguro e dificulta o acesso aos meios de suicídio, aos meios letais. E conexão com ajuda profissional. Então, oriente, ajuda a pessoa a procurar ajuda. Pode ligar para o CVV, que é o Disque 188. Leva a pessoa para um pronto-socorro psiquiátrico e se não existir um pronto-socorro psiquiátrico, leva ela no pronto-socorro mesmo. É o lugar mais rápido, não tem nada mais urgente no mundo do que salvar uma vida. E atender uma pessoa que está manifestando o desejo de acabar com a própria vida, isso é uma emergência, isso é imediato. Então acompanhar também a pessoa nessa busca, vai junto com ela, isso faz toda a diferença. Seja presente, certo? Para o público leigo é isso. Para nós, os profissionais, os psiquiatras, os psicólogos, a enfermagem em psiquiatria. Quando a gente recebe esse tipo de paciente, a primeira coisa é avaliar o risco real. Então, checar todos os fatores de risco. Qual que é o histórico de tentativas que a pessoa já teve, que tipo de transtorno mental ela tem, se tem abuso de substâncias, se ela está isolada socialmente e também quais são os fatores de proteção. Ela tem suporte familiar? Ela tem uma religiosidade ativa? A religião protege nessas horas? Ela tem responsabilidades na vida? Segundo ponto, fazer um plano de segurança. Isso tem que ser desenvolvido em colaboração com o paciente, com os familiares. Esse plano de segurança ele é individual para cada pessoa. Então, identificar quais são os gatilhos de crise, quais as estratégias de enfrentamento na hora da crise que vão ser utilizadas, quais os contatos de emergência que vão ficar disponíveis e remover ou restringir, como a gente já falou, o acesso aos meios letais. Esse é um plano que é crucial e ele precisa ser revisado regularmente. Mais um ponto, oferecer terapias baseadas em evidências. Então, as intervenções, tanto na parte de psicoterapia como de medicação, elas têm que ter comprovação científica para reduzir ideação suicida e para reduzir os comportamentos autodestrutivos. Dentro da psicologia, agora eu vou fugir um pouco da linha que eu gosto, vamos para a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética, e essa ela é bastante eficaz para pessoas que têm um nível de impulsividade mais alto, e a terapia de aceitação e compromisso. Essas são linhas psicoterapêuticas que dão resultado nessas situações, e o manejo medicamentoso. Então, se for indicado, você vai prescrever, o médico vai prescrever e monitorar o uso dos medicamentos psiquiátricos. Então, você pode fazer os antidepressivos, os estabilizadores de humor e até antipsicóticos, se for o caso, essas medicações para tratar o transtorno que está por trás da ideação suicida, sempre prestando atenção aos efeitos colaterais dessas medicações e a questão da adesão ao tratamento. Tem uma medicação que ela é chave nessas situações, que é o lítio. O lítio ele tem uma evidência muito forte na redução de risco de suicídio, principalmente em pacientes com transtorno bipolar, e há estudos que mostram que ele reduz em até 7 vezes a chance de suicídio. Porém, o lítio é uma medicação que exige monitoramento constante, inclusive com exames de laboratório regulares, e deve ser prescrita por um psiquiatra ou um médico que realmente saiba trabalhar com essa medicação, porque ela é uma medicação que, se usada sem controle, ela pode trazer alguns prejuízos também. Mais um ponto é o cuidado, que tem que ser colaborativo, tem que ser contínuo. O cuidado ele precisa ser integrado com outros profissionais de saúde e com outros serviços.
A continuidade do tratamento, ele é um fator muito importante de proteção e quando acontece, por exemplo, uma internação de um paciente com ideação suicida, a alta dele precisa ser planejada cuidadosamente e o acompanhamento pós-alta precisa acontecer. Todo paciente que é atendido e que passa por uma internação mais breve que seja, por ideação ou por tentativa de suicídio, ele obrigatoriamente precisa receber alta com uma prescrição de tratamento e encaminhado para seguir esse tratamento em algum lugar. Infelizmente, tem se tornado muito comuns casos de hospitais, inclusive hospitais psiquiátricos, que eles estão literalmente desovando os seus pacientes na alta sem essas orientações. Então, as políticas de alta hospitalar, elas precisam ser implementadas e a sua implementação pelos médicos responsáveis por essas altas, ela precisa ser fiscalizada, ela precisa ser cobrada deles. Inclusive, as próprias famílias podem fazer essa cobrança também. Mais um ponto é o envolvimento da família. Então, acolher, orientar, apoiar a família, psicoeducar sobre qualquer doença, qualquer situação de base que esteja por trás da questão suicida, orientar sobre tratamento e orientar como essa família pode ser um pilar de suporte para a recuperação da pessoa. E a pós-venção, que são os casos de suicídio consumado. Oferecer o suporte aos familiares e aos amigos que estão vivendo o luto. A estratégia de pós-venção ela é muito importante para prevenir, porque o luto complicado e as sensações de culpa elas podem aumentar o risco de suicídio dos sobreviventes a uma pessoa que infelizmente acabou com a própria vida. Então, concluindo, o Setembro Amarelo ele deveria iluminar de amarelo o ano inteiro, o tempo inteiro. Ele é uma abertura de portas, ele inicia as conversas e ele joga a luz sobre um assunto que por muito tempo foi um tabu enorme. Só por isso ele já tem a sua validade. Só que é crucial que a gente entenda que o Setembro Amarelo é só o começo e que os resultados que o Setembro Amarelo tem trazido de fato para a saúde mental, alguns são importantes, outros são questionáveis. Por enquanto, o Setembro Amarelo ele tem sido uma discussão no Brasil, mas para inglês ver. E a gente que está na linha de frente, tentando salvar a vida, a gente já está cansando um pouco da mesmice da campanha, dessa falação sem objetivo e principalmente da falta de recursos. Cozinheiro não faz omelete sem ovo. A gente da saúde mental não faz saúde mental sem recursos. Saber como ajudar, a gente sabe, a gente tem a receita. Só que a gente pode fazer muito pouco quando a gente está com as mãos vazias, com as mãos abanando. Prevenção do suicídio e cuidado com saúde mental, a luta contra o estigma, é um trabalho que precisa ser feito todo dia por todos nós. O amarelo de setembro, ele precisa iluminar o ano inteiro. Lembrando da gente, da importância de a gente cuidar de nós mesmos, dos outros e de buscarmos ajuda sempre que for necessário. Falar e sempre vai ser o primeiro passo. Só que a gente precisa continuar andando, a caminhada ela precisa ir além das falas, ela precisa envolver uma saúde mental que não seja de mentira. Só a boa intenção e o trabalho lindo das instituições filantrópicas e religiosas não dá conta. A gente precisa cobrar dos gestores públicos e dos gestores privados mais estrutura. Os investimentos eles precisam ir muito além da propaganda e de uma falsa preocupação que está muito mal disfarçada. E eu espero que dentro desse desabafo que eu fiz hoje, vocês guardem as informações que servem para ajudar a quem mais precisa. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.